Bom, pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre ploidia. O que é ploidia? A ploidia é um conceito que está relacionado ao número de cópias de cada cromossomo dentro da célula. O que significa isso, afinal? É o seguinte, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. A gente tem aqui o cromossomo 1. Vamos pensar no ser humano. O que é o cromossomo 1 do ser humano? Se convencionou numerar os cromossomos, do maior para o menor. Então, o maior cromossomo do genoma humano a gente chama de cromossomo 1, tá certo? O segundo maior é o cromossomo 2, o terceiro maior é o cromossomo 3 e assim por diante, tá? Lembrando que nos seres humanos nós temos um total de 46 cromossomos, tá? Mas então vai até o cromossomo 46 a numeração? Não vai não. Por quê? Porque no caso do cromossomo 1, por exemplo, a gente não tem apenas um cromossomo 1. A gente tem 2 cromossomos 1, tá certo? Então, por que isso acontece? Porque um dos cromossomos a gente herdou da mãe e o outro cromossomo a gente herdou do pai, tá? Por isso a gente tem 2 cópias do cromossomo 1. Bom, esses 2 cromossomos, número 1, a cópia do pai e da mãe, é aquilo que nós vamos chamar de cromossomos homólogos. Então, os 2 cromossomos do par são homólogos entre si. O que significa isso? Que a sequência de nucleotídeos, já CTG, ali no seu DNA, esses milhões de nucleotídeos de um desses 4 tipos ligados ali, essa sequência é muito semelhante na cópia que veio do pai com a cópia que veio da mãe. Então, a gente percebe uma homologia entre eles, tá? Falei isso para o cromossomo 1, a mesma coisa é verdade para o cromossomo 2, para o cromossomo 3 e assim por diante, até o último par de cromossomo, que é o par cromossômico 22, tá certo? Agora, 22 pares significam 44 cromossomos no total, no ser humano. Lembrando que estamos falando de ser humano nesse caso. Mas eu já falei que o ser humano tem um total de 46 cromossomos. Onde é que fica esses 2 que estão faltando? Então, a gente tem um último par de cromossomos, que é um par de cromossomos sexuais, que são justamente aqueles que vão definir o sexo biológico do ser humano, tá certo? Na maioria dos casos, tem exceções, em algum momento eu vou tentar fazer um videozinho falando dessas exceções, mas na maioria dos casos, o sexo biológico é determinado pelo tipo de combinação desse par de cromossomos sexuais, que podem ser de 2 tipos, né? Cromossomo X ou cromossomo Y, tá? Os pares possíveis são 2 cópias de cromossomo X, ou seja, um indivíduo que a gente chamaria de XX, que vai ser uma fêmea humana, tá? Uma mulher. Ou um par XY, que vai ser um macho, um homem, tá? Esse mesmo sistema de determinação sexual vai ser válido para os mamíferos todos, tá? Então, um mamífero, uma fêmea de gato, ela tem um cromossomo sexuais, a combinação é XX, 2 cópias de cromossomo X. E o gato macho tem uma combinação que é XY, um X e um Y, ok? E vocês estão vendo aqui embaixo que, no caso dos cromossomos sexuais, não existe essa homologia tão forte quanto nos outros. Inclusive, eles têm um tamanho bem diferente, com o cromossomo X sendo muito maior que o cromossomo Y, tá? Ainda assim, vale aquela regra. Cada um veio de um dos genitores, tá? Como as mulheres são sempre XX, elas vão transmitir sempre um
dos seus cromossomos X a prole, seja filho ou filha. Já os homens, como são sempre X, Y, eles podem transmitir ou X, e aí vai ter o descendente será uma mulher, uma filha, ou transmitir um Y, e aí o descendente vai ser XY, né, tendo recebido X da mãe, o Y do pai, e vai ser um menino, um filho, tá? Então esse é o par de cromossomos sexuais. Aqueles outros 22 pares nos seres humanos, que a gente falou antes aqui, ó, que tem uma homologia maior, a gente chama de cromossomos autossômicos, ou simplesmente autossomos, tá? Então a gente tem dois tipos de pares de cromossomos nos seres humanos e em todos os mamíferos. Os autossomos ou o par de cromossomos sexuais. Tudo bem? Agora é importante a gente frisar, tudo isso que eu falei é válido para organismos diploides. O que são organismos diploides? Organismos diploides são aqueles que justamente possuem duas cópias de cada cromossomo. Exatamente o que a gente veio falando aqui. Isso é verdade para o ser humano, para todos os primatas, para que eu lembre todos os mamíferos. Pode ter alguma exceção, mas via de regra, os mamíferos, tá? Pássaros também, ok? A gente tem mais exceções em anfíbios, alguns répteis. Que exceções são essas, né? A gente vai ver agora. Então, isso aqui é o conceito de ploidia. Diploide são organismos que têm duas cópias de cada cromossomo. Duas cópias do cromossomo 1, duas cópias do cromossomo 2 e assim por diante. Até nos cromossomos sexuais, eles vão ter dois, formando um par. Ainda que seja um par não homogêneo, né? Heterogêneo, como é o caso do XY nos homens, tá? Ainda assim, são dois cromossomos que formam um par ali. Esses são os organismos diploides, tá? Os organismos diploides, a gente se refere a eles também como sendo organismos 2N, que seria N. N seria o número de cromossomos diferentes, não homólogos, tá? Então, no ser humano, esse N equivaleria a 23. 2N seria 2 vezes 23, dando os 46 cromossomos. Esse número de cromossomos, 46 cromossomos, é específico da espécie humana. Cada espécie tem uma quantidade determinada de cromossomos. Chimpanzés, por exemplo, se não me engano, eles vão ter 48 cromossomos, ou seja, 24 pares de cromossomos, e também são diploides, eles também são 2N. Só que o N deles, em vez de ser 23, é 24. Perfeito? Agora a gente tem outras formas de diploidia, que a gente vai ver agora. Por exemplo, no caso dos organismos haploides, eles têm um N, ou simplesmente N, ou seja, os cromossomos deles não formam pares, tá? Todo cromossomo é bastante diferente dos outros, não há homologia entre os cromossomos. Isso é muito comum em organismos em que a reprodução não é sexuada. Então, você não recebe um do pai e um da mãe. Você recebe só de um genitor. A gente vai dar uma olhada em específico nessas exceções, tá? A gente tem os diploides, que a gente já falou bastante, que é o 2N, e que é o que a gente vai explorar na maioria dos nossos exemplos de exercícios sobre genética. A gente tem organismos tetraploides, são 4Ns. A gente tem organismos, não vou ter aqui, mas outros, né? Hexaploides serão 6Ns, octaploides, 8Ns. O que é isso tudo? Tetraploide significa que em vez de ter um par cromossomos, ou seja, duas cópias de cada cromossomo, vai ter
um quadrão, né? Um quarteto. Não tem 4 cópias de cada cromossomo. Então, para um determinado organismo que seja tetraploide, ele vai ter 4 cópias do cromossomo 1, 4 cópias do cromossomo 2. Mas como é que isso acontece? Ele tem, então, 2 mães, 2 pais? Não. Continua tendo uma mãe e um pai. Só que é uma característica da espécie. Logo, a mãe e o pai também eram tetraploides. Também tinham 4 cópias de cada um. E eles transferem metade dessas cópias para cada um dos seus gametas que vão formar o filho ou a filha. Certo? Então, se a fêmea tem 4 cópias de um cromossomo, cada óvulo vai receber metade, vai receber 2. E no macho, cada espermatozoide também vai receber 2, juntando, cria novamente um filho tetraploide, com 4 cópias para cada cromossomo. O mesmo raciocínio vão servir para as ploidias superiores, hexaploide, octaploide e etc. Vamos falar de um conceito agora que é a euploidia. O que é um organismo euploide? É um organismo que tem um número normal de cromossomos para a sua espécie, que pode ser qualquer daquelas ploidias que a gente falou antes. Haploide, diploide, tetraploide, etc. Vou botar alguns exemplos aqui para vocês nessa tabelinha. Olha só, eu botei uma tabela só com exemplos de plantas, tá? Para ser algo um pouco diferente do que a gente sempre fala de ser humano, vamos ver outros organismos. Então, por exemplo, de diploide, a gente tem eucalipto, tá? Ele é 2N. Esse N não é 23, é um número maior. Né? Não vou botar aqui porque a gente não quer decorar esses números, né? Mas ele é diploide, ele tem 2 cópias para cada cromossomo. A gente tem um exemplo de tetraploide, Coffea arábica, é o café arábica, tá? É uma espécie bastante conhecida, ele é tetraploide, ele tem 4 cópias cromossômicas, né? 4 cópias de cada cromossomo, 4N. A gente tem sequoia. A sequoia é uma árvore enorme de alta. Ela é uma árvore hexaploide. A gente tem opuntia, que é um tipo de cactus. Ele é octaploide, é um tipo de cactus que a gente encontra bastante na região nordeste do Brasil. Tá? Então, alguns exemplos aí. Agora, quem é observador notou que a gente está falando só de ploidias pares. Tá? Isso tem um motivo. Além da euploidia, a gente tem uma outra classe de ploidias que a gente chama de monoploidia. O que é monoploidia? É o organismo que só tem uma cópia de cada cromossomo. Mas isso não é a mesma coisa que o haploide? Não é. Porque o haploide é um organismo que tem uma cópia só de cada cromossomo, mas isso é uma característica de todos os indivíduos de sua espécie. A monoploidia ocorre em espécies que os indivíduos normalmente têm outra ploidia, mas nascem alguns indivíduos com uma cópia única. Tá? Então, é quando às vezes surgem organismos com um único conjunto cromossômico como variante de um diploide. Tá? Então, a gente chama esses organismos de monoploides. Os organismos monoploides eles podem ser estágios do ciclo de vida normal da espécie, como é o caso dessa plantinha aqui, bem embaixo, que é... quem adivinha o que é essa plantinha? Essa plantinha aqui é uma samambaia, tá? Pteridófita, né? Mas como assim? Não tem nada a ver com a samambaia. Quem já estudou o ciclo de vida das pteridófitas em geral, incluindo as samambaias, sabe que elas têm uma alternância de geração. Uma geração gametófita, uma geração sporófita, uma geração que é diploide e uma geração que é monoploide. Tá? A geração, essa aqui, é então a geração alternativa, né? Que não é daquela samambaia que a gente conhece, tradicional. Tá certo? Aquela samambaia tradicional é a geração esporofítica, que produz aqueles esporos por baixo da folha. Tá certo?
Aqueles esporos são haploides, tá? Eles saem dali, vão germinar em algum lugar e dão origem a essa plantinha aqui, sem fecundação, tá? Simplesmente sai o esporo, cai em um lugar apropriado, úmido, germina e vira essa plantinha aqui, bem pequenininha, que é também monoploide. Só tem uma cópia, tá certo? Essa plantinha é a geração gametofítica. Ela vai produzir gametas de uma forma bem diferente dos animais. Se vocês lembram, os animais produzem gametas pelo processo de divisão celular chamado meiose. Tá? Já aqui a geração gametofítica da pteridófita, ela vai produzir gametas por mitose mesmo. Ela já tem só uma cópia, né? Não precisa dividir pela metade. E aí, dois organismos da mesma espécie, claro, da samambaia, da fase gametofítica, produzem seus gametas que, se encontrando, aí sim se fecundam e dão origem a uma nova geração esporofítica, que é agora diploide, que é aquela samambaia que a gente conhece. Tá? Os organismos monoploides também podem aparecer como tipos específicos dentro de uma espécie. É o caso, gente, de vespas, abelhas, tá? Em que você tem, por exemplo, em abelhas, essas abelhas, abelha africana, por exemplo, com essa colmeia, essa abelha bem tradicional, bem conhecida, como é que acontece, né? A rainha se apaixona por um zangão, ela cruza com um zangão, é fecundada pelo zangão. Zangão é o macho da abelha, tá? Existem poucos zangões na colmeia. Ele fecunda a rainha e ela vai então colocar esses ovos fecundados que vão nascer uma larva e depois se desenvolvem em abelha. A abelha operária, na maioria dos casos, em alguns casos específicos, uma abelha rainha, tá? Para substituir uma rainha idosa ou para criar uma nova colmeia em outro lugar. Normal, até aí. A rainha é diploide, as operárias são diploides, as princesinhas são diploides, tá? Mas o que define o sexo biológico nas abelhas é justamente a haploidia. Então, os organismos diploides são fêmeas. Agora, o zangão, ele nasce por um processo chamado de paternogênese. Ele nasce de óvulos não fecundados da abelha rainha, que se desenvolvem em larvas que viram depois zangão, o macho. E os machos da abelha africana, então, são organismos monoploides, com uma única cópia de cada cromossomo, todos herdados da mãe, a abelha rainha. Então, vocês vejam que drama familiar, né? Toda abelha tem pai e mãe, mas os abelhos não têm pai. Um minuto de silêncio por essa tristeza. Bom, e a gente também tem casos de aberrações cromossômicas gerando monoploidias, mas disso a gente vai observar em um outro vídeo. As monoploidias, quando surgem como anomalias, são geralmente estéreis, tá? Porque não há como ocorrer o pareamento cromossômico ali durante a meiose, durante a metáfase, né, da meiose 1, ok? Então, a divisão celular que gera gameta não ocorre da forma correta, tudo bem? Então, normalmente, são estéreis, gerando gametas com déficits de cromossomos. A gente vê melhor isso em outra videoaula. A gente tem também as ploidias, como eu dei uma dica antes, ímpares, né? Como no caso dos organismos triploides. A gente vinha falando só, o único ímpar tinha um, né? Haploide ou monoploide. Os outros tudo a gente falava de ploidias pares, diploide, tetraploide, etc. E os ímpares? Os organismos triploides normalmente são híbridos, tá? Eles têm 3 conjuntos cromossômicos e geralmente são autopoliploides, é um termo aí que a gente não vai explorar aqui, tá?
E eles têm uma fertilidade extremamente baixa, justamente pela dificuldade de pareamento dos cromossomos durante a meiose. Você não tem 2 cromossomos para parear, ou 4 que dá para parear certinho. São 3, então vai parear esse com esse e esse ficar sobrando, ou esse com esse e esse ficar sobrando, tá? Então, geralmente, essas espécies são estéreis. A gente tem mais exemplos disso em vegetais, como no caso da banana comercial que a gente come, tá? Nessa imagenzinha aqui do lado, estou um pouco... aqui. Estou um pouco na frente, né? Mas essa banana pequenininha, cheia dessas bolotas pretas, essas bolotas são sementes de banana, para quem nunca viu. É uma banana selvagem, natural, que tem sementes que germinam e dão outra bananeira. Agora, a banana que a gente come, essa aqui embaixo, normalmente, ela não tem semente, né? Ou tem semente bem pequenininha que são estéreis, não se desenvolveram, são bem pequenininhas, a gente mastiga e engole, né? Como é que essa banana existe? Essa banana estéril, que a gente normalmente come, é uma banana triploide. Enquanto essa aqui, selvagem, cheia de semente e menor, é uma banana diploide, tá? Mas como é que foi criado isso aqui? Isso foi criado artificialmente há muito tempo atrás por cultivadores que não sabiam nada de genética e, na tentativa e erro, acabaram, ou talvez acidentalmente até, acabaram cruzando 2 espécies diferentes de banana. Espécie diploide cruzada com uma espécie tetraploide. Então, essa espécie diploide aqui, vai lá, ocorre a meiose, para o gameta vai metade. Foi um cromossomo apenas. Na espécie tetraploide, para o gameta vai metade, foram 2. Se você cruza esse com esse, você tem um filho triploide, tá certo? E gera uma banana sem semente, o mais clássico, e hoje em dia outras plantas, né, comerciais sem semente, uva sem semente, abóbora sem semente, etc. Tá? É a mesma técnica. Agora, são estéreis, né? Por que as sementes não se formam? Porque, olha só o exemplo ali embaixo. Quando vai ter o pareamento, ó, deixa eu apontar para vocês, o pareamento ali na metáfase 1 da meiose, pode ocorrer, ó, esse aqui, os 3 são homólogos entre si. Então aqui, olha, tem o pareamento de um pedaço desse com esse, e esse outro pedaço pareado com esse. Na hora que vai ter a anáfase, que o fuso meiótico vai puxar de um lado e puxar para o outro, isso arrebenta os cromossomos, se quebram todo e você gera gametas estéreis. Tá certo?